A gente fez uma matéria e eu quero passar ela, o povo falando dos problemas da cidade de São Paulo. Então, vou passar para a gente discutir um pouquinho essas entrevistas. Vamos lá? Eu acho que a condução, os buracos da rua, porque, por sinal, eu tenho um buraco em frente à minha calçada há 6 meses. Dá para tirar o carro nas costas para poder sair? Normalmente, segurança, que acho que está cada vez mais difícil a gente andar seguro nas ruas de São Paulo, não só durante a noite, mas durante o dia também. Uma das regiões mais precárias, centro de São Paulo. Hoje em dia, eu acredito que seja a situação da saúde e da educação, né? Que conta bastante. Principalmente para o pessoal que não tem condições de medicamento, de ter um convênio médico. Eu acho que a saúde e o transporte. Eu acho que principalmente o transporte, eu como trabalhador, eu enfrento diversos problemas diariamente, na ida, na volta, cerca de 2 horas ou até mais. E isso influencia bastante, né, no dia a dia. Você tem menos produtividade, menos tempo no seu dia para aproveitar. Entre segurança, saúde e educação, o que você acha que tem que ser melhorado, ainda mais melhorado do que tem hoje? Educação. A educação tem que ser primordialmente. Acho que em primeiro lugar fico com a saúde, sim. A saúde e depois a educação. Olha, eu acho que a saúde e as calçadas, as ruas. Acho que segurança pública. Eu tenho acompanhado jornais e você vê uma notícia pior a cada dia. Então é algo a ser melhorado também. Gente, vamos descobrir qual é a rua dessa senhora e vamos pedir para asfaltar a rua dela. Eu fiquei preocupada com ela. Obrigada, viu, a todos que cederam aí, atenderam os nossos repórteres, mas fiquei preocupada com ela, tadinha. Um buraco lá na rua dela, temos que descobrir. A produção depois me fala qual é a rua que eu vou cobrar dela, aqui né? no programa, até porque, como dizia o doutor Túlio... Uma das maiores causas de problemas, né, de saúde com os idosos são as quedas, especialmente em buracos nas calçadas ou ruas. Em março, nós fizemos um programa aqui, um especial no mês todo de março, falando dessas questões todas que podem ser pauta de programa de governo e falamos, inclusive, da questão da zeladoria das calçadas e das ruas, por conta disso. Tem impacto na saúde até. Para quem está na terceira idade, né, mais idoso, é muito complicado andar na cidade de São Paulo. Vamos combinar que é um teste... É um desafio. É um desafio, né, uma aventura. Inclusivo também, né? Inclusivo. Também com as pessoas que eventualmente pouco adaptada, né? Poucos adaptadas, né? Muito poucos. Inclusive, nós também tivemos um programa sobre isso, sobre terceira idade, e foi bacana a senhora, você, né, vocês meio de chamar de senhora, você falar sobre isso, porque alguns lugares, apesar de ter acessibilidade, mas está mal conservado. Então, você tem ali mato, tem buraco, e não tem como a pessoa passar com uma cadeira de roda e etc, né? Então, é muito interessante isso. Mas você dizia que ali as pessoas que responderam estão dentro desse estereótipo que você tinha muito dentro da cidade, análise, né? dessa lógica ali, claro, bem dentro mesmo. É isso. Os serviços, eles existem na discussão. Claro que questões ali emocionais ali vão entrar durante a eleição, mas a discussão, esta eleição de prefeito é uma eleição muito que se discute cidades, né? Sem dúvida. Agora, uma cidade como São Paulo, né? Posso colocar de novo um elemento aqui? A sua análise antropológica foi brilhante, foi uma aula. Mas será que não existe também um outro elemento, além da antropologia, que é fundamental, e eu tenho visto muito acontecer em São Paulo, que é a insatisfação com o sistema? Porque São Paulo, você vê um candidato, por exemplo, como o Dória, que nunca tinha sido candidato com o slogan: eu sou administrador, não sou político. Ah, então ganhou a eleição no primeiro turno. A primeira vez na história de São Paulo que alguém ganha no primeiro turno. Agora o Pablo Marçal, a mesma linha. Eu não sou político, eu não quero isso. Outsider, né? Aquele cara que vem... Não existe uma revolta, então, para concluir, não existe uma revolta, às mundial, vezes... Tá? Não, mas sim, e aqui na cidade de São Paulo, de falar assim, eu não quero votar em político. Isso para além da antropologia, também não é um elemento... Isso é antropologia pura. Isso é um fenômeno nacional. É sistêmico, é mundial. Nacional. Ah, tá, não, mas não é das características étnicas de cada grupo que veio para São Paulo, eu digo. É uma questão que pega o imigrante italiano, pega o morador da Zona Leste, da Zona Norte. Você tem Amon, 23 anos,
com grau de autismo. Foi o deputado federal. Manaus. Possivelmente vai Foi ser deputado federal por Manaus. Deputado 23 anos. Está disputando. Está disputando, tá ali pau a pau com o prefeito. Possivelmente vai ser eleito. Isso é um exemplo. Você tem vários exemplos no Brasil. Cidade de Manaus. Ele já é deputado federal. Mas ele é fora do... Ele é aquele tipo de... Ele é o deputado fora do sistema. Fora do sistema. Ele foi vereador 2 anos, virou o deputado federal mais votado da história do Amazonas. Que bacana. E agora é candidato a... O doutor está falando uma coisa, mas antes, do ponto de vista antropológico, tem um sentido. O rompimento sistêmico está acontecendo na Europa, movimento 5 estrelas na Itália, a direita francesa, na Inglaterra, o Brexit foi um caso alguns anos atrás. O Trump é um rompimento de sistema. Ele é um rompimento, de uma maneira ou de outra, mesmo sendo um supercapitalista, ele é um cara... Mas eu acho que tem a direita e a esquerda. Assim como o Obama foi um rompimento, porque o sistema era a direita, né? O próprio Lula no Brasil... Não, direita e esquerda, não, tudo bem, mas tem mais progressista e mais republicana. Então, lá a faixa direita e esquerda é menor que aqui. Mas cansado com o sistema mais à direita, vamos chamar assim. No Brasil, o Lula também. O Lula também é um cansaço contra aquele sistema. Então, eu acho que oscila. Eu diria que é antissistema, não tem a ver com a direita e com a esquerda. Existe uma crise na política e na identidade existe. A rede social acelerou demais esse processo, ok? Porque aí você começa a conhecer milhões de coisas e... Ela deu voz. Ela tem um lado... pessoas, lado positivo e negativo, né? Também as teorias malucas ali aparecem, mas agora, ao mesmo tempo também... Juliana, uma questão que é muito séria na cidade de São Paulo e que vai pesar também, e aí eu não sei onde entra na antropologia. Não, mas não precisa ser só antropologia. Mas quero falar com você sobre isso. É a questão da população em situação de rua. Né? A gente tem um aumento muito expressivo em São Paulo. Isso será tema em setembro. A gente fez essas perguntas aos candidatos, mas eu queria também te ouvir um pouco sobre isso. Se isso é algo que pesa na hora de votar. A gente consegue ter esse olhar, essa empatia e pensar nisso para votar num candidato que traga uma solução para isso? Acho que não estaria entre os temas mais fortes na hora do candidato manifestar o seu voto. Mas acho que é uma preocupação relevante para que seja considerada na hora de manifestação do voto, por conta da importância, né? E o que você falou, o cuidado com esse grupo de pessoas. Então, quando acontece o deslocamento desse grupo de pessoas de um lugar para o outro, as pessoas já voltam a falar, a discussão ela volta, incomoda. E quando você entra e se anda na rua e vê o aumento, que eu acho que é muito grande. É visível. Sim, principalmente depois da pandemia do Covid. Sim, eu acho que é um elemento importante para São Paulo. Mas é um elemento... Agora, não sei se é um elemento para o eleitor. Mais importante. Eu vou te falar que eu fiz uma qualitativa muito grande no primeiro semestre aqui em São Paulo, porque ela cruza com a segurança pública. Ótimo. Ela é motivo de segurança pública. O Datafolha lançou uma pesquisa onde 23% do eleitor paulistano tem a segurança pública como o maior problema que ele quer ver resolvido. E o problema da rua... Para quem está na região, de um modo geral. Não, porque o negócio da rua não é só mais a questão do morador de rua. Você tem também cracolândias, você tem pessoas ali andando, pequenas cracolândias, não é só a cracolândia do centro, mas tem pequenas cracolândias por São Paulo, uma sensação de insegurança noturna absurda, e a que vocês até colocaram, a deteriorização do centro. Sim. Isso aparece demais em qualitativos aqui em São Paulo. Sim. Aparece até uma questão que é muito curiosa, que é a questão da organização e do cheiro do centro. Que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido. As pessoas falam que o centro está cheirando mal, que ele está vazio, que sempre foi um formigueiro, o centro de São Paulo, né? A gente cresceu em São Paulo vendo aquele centro formigueiro, mas muita coisa fechada, muita transferência da cidade ali, do centro, foi muito para outras regiões. Eu conheço um caso, sem indicar nomes do que se trata, mas que houve o deslocamento exatamente por conta da questão de segurança. Exato. As pessoas estavam reclamando de chegar ao local. Esvaziamento do centro. E aí tiveram que mudar para um local que ficasse mais acessível, mais seguro. E você sabe que do ponto de vista sociológico, a questão do centro para as cidades, e São Paulo tem um centro pujante, antigo ali,
é muito importante, é um símbolo ali de que a cidade realmente, do ponto de vista de segurança, está um pouco caótica e desorganizada. Porque em cidades, a primeira coisa que as pessoas sentem é o ambiente do centro. Mas isso há muitos anos, né? Eu morei ali na Bela Vista, centro, pós-Covid, perto do Terminal Bandeira, e ali sempre foi complicado. Tinha um albergue. Mas cheio, né? Hoje é vazio, né? Hoje eu não posso falo pela classe jurídica. Por exemplo, os grandes escritórios de advocacia, todos eles, até a década de 90, era lá, né? quando eu me formei, eram lá. Todos eles abandonaram ali, são raros os que permaneceram. E eu lembro do meu pai, paulistano, que falava para mim que quando meu avô falava para ele, vamos ao centro, ele falava, vamos para a cidade, é verdade, meu pai falou. E o senhor coloque terno e gravata. É verdade. Para você ver o que era o centro de São Paulo na década de 60, 70. É um glamour, né? É um glamour. Absurdo. E infelizmente o centro hoje está realmente degradado. E algo que eu acho que machuca o sentimento do paulistano, né? Porque ele quer ver a cidade dele cuidada. Qualitativamente E o motivo de orgulho do paulistano seria o centro. O centro de São Paulo é... Você tem ali a Estação da Luz. Pois é. Você tem a Catedral da Sé. Sim. Né? O próprio Tribunal de Justiça, que é tombado, Tudo um ali, patrimônio né? tombado. Pois que é, o Largo São Francisco. O Largo São Poxa. Francisco. E está tudo realmente abandonado ali, né? Está bem ruim. Mas, voltando, né, Renato, então... A população em situação de rua, assim como a segurança pública, é um tema que, muito de sério. fato, vai determinar o voto do eleitor. Pode determinar, mesmo não sendo competência direta ali da prefeitura, né? É uma competência do Estado, principalmente, mas ele afeta demais em São Paulo, sim. Os índices de descontentamento são muito grandes. São Paulo é grande São Paulo, a gente percebe. Então, minimamente, eu sei que não é a competência, a polícia não é do prefeito, mas minimamente tem que ser... Você diz em relação... A competência... Mas ali do crime? Sim, eu acho que tem que entrar na discussão da prefeitura ao fortalecimento da guarda. Eu tenho uma visão jurídica que foge um pouco dessa... Eu falo por causa do controle de polícia, claro, segurança. É porque a lógica clássica que todo mundo, via de regra, entende é que a segurança pública é papel do Estado. Sim. Mas não é bem assim, se olhar profundamente. Porque a segurança pública é uma atividade multifacetária que envolve uma série de medidas, por exemplo, ocupação de espaços públicos. Não é necessariamente só o Estado, o município deve fazer e isso é importante para a segurança. Até mesmo as guardas municipais, pela lei federal, têm muito mais o poder de polícia mesmo do que existia antes. Pode prender em caso de flagrante, então são armadas. Então não é bem, acredito eu, que seja só competência do Estado.